2 milionários no mínimo. E é o que? Isso é uma porta que se abriu. A janela para os próximos milionários, não bilionários, está curta. Eu vou dizer que talvez possa se alongar um pouquinho mais pela curva de aprendizado, mas gente, todo dia estou vendo gente alcançando $1 milhão, tá? Para ser milionário em uma empresa tem que faturar $1 milhão. Não R$1 milhão. Não R$1 milhão. Então, estou conhecendo pessoas o tempo todo. Eu já faço. Não. Estamos todos no mesmo barco. Mas eu falo assim: qual é a nossa diferença? Vocês já por estarem aqui, já estão dentro do 10% dos microempreendedores que pelo menos tomaram a decisão de conhecer. A maioria está falando com o chat, porque todos vocês estão falando com o chat, mas você não sai daqui. E eu quero dizer para vocês: esqueçam o chat, criem soluções, façam coisas que mudem vocês, coisas que mudem a sua maneira de entender, a sua maneira de aprender, a sua maneira de atuar, a sua maneira de agir e a solução que vocês trazem para os seus clientes. Por isso que ela não substitui, ela potencializa vocês e a sua empresa. Por isso que o negócio de uma pessoa só pode ser possível por causa da IA. E é isso que você está buscando. Eu não quero aprender a usar IA, não. Eu quero que a IA me ajude a construir o meu negócio e poder faturar $1 milhão sem ter que contratar pessoas. E por isso que aqui já fiz essa pergunta, mas eu vou fazer agora que vocês aprendem comigo. O que vocês pensam agora sobre isso? Ela vai substituir? Mas ela vai substituir quem não souber usar. Então, dia 1, hoje, fundamento da IA. E o fundamento, eu como falo, né? Eu sou cristão, o fundamento do Cristo, de uma rocha, e daí não tem como ir mais para baixo. E, gente, sem um fundamento bem feito, não adianta eu ensinar IA para vocês sem explicar aquilo que nós vimos aqui hoje. Eu queria ter mais tempo, eu gostaria, para mim, é o meu desejo era que fosse 2 dias de 8 horas, que isso vai ser a próxima, em setembro, e eu quero que vocês sejam o primeiro a participar, e que não guardem isso para vocês, que tragam mais gente, porque realmente isso pode mudar a vida de pessoas, de empresas e de negócios, né? E amanhã a gente vai ver isso aplicado a negócios, hoje nem vai dar para abrir. Pensei que a gente ia poder fazer isso, mas era melhor fazer isso. O fundamento, né? A gente falou, hoje estamos aqui parados, né? Para conteúdo. Então vamos chegar ao conteúdo. Ela não é o futuro, ela é o hoje, né? E eu hoje, como eu falo, pensem assim: eu preciso não aprender IA, eu preciso implementar IA no meu negócio. Quanto antes tem uma janela. E eu falo assim: não é para correr, é para ser ciente. Porque tem uma janela muito curta. Porque se você conseguir aplicar a janela no seu negócio, com certeza vocês vão conseguir aplicar também a IA no negócio deles. E vocês têm uma solução. A solução de vocês é única. Mas quando vocês estão mais ajudados, com um exército, como eu digo, de IA, um exército de agentes, autonomia, autometria, automação, coisas que façam coisa por vocês. Não eu fazer perguntinha para saber o que eu tenho que fazer. Façam coisa para vocês. É isso que vai mudar a vida de vocês, a vida dos seus clientes, o seu negócio dos seus clientes, portanto, faturamento de vocês. Muita, na parte de finanças, na parte de automação, na parte de contabilidade, isso ali é você implementar. E às vezes você tem que estar ali, como eu falei, uma assessoria. Imagina amanhã você fazer mentoria de empresas para implementar um sistema que a IA faz o que você faz hoje. Imagina multiplicar você por
10 mil empresas aqui no Brasil. Em vez de ter que cobrar 10 mil reais de cada uma, eu posso cobrar 1.000 reais de cada uma. Já não estou cobrando 1 milhão. É isso, 10 milhões por mês. Imagina a escala. É isso que estamos falando aqui. É por isso que eu preciso que vocês mudem essa maneira de enxergar a IA. É por isso que eu não dava para falar nada sobre IA sem falar do que a gente falou até agora. E agora sim, olha, fica bonito, né? Essa imagem, tá, esse aqui, ela foi perfeita. Ela fez, eu fiz ela com uma chamada AdaptaGPT, alguém ouviu falar? AdaptaGPT. Só que tem dois adapta chat e adapta gente. Adapta gente é um pouquinho mais caro, é um custo mais ou menos de 200 reais por mês, mas ela te ajuda a conectar, ela te ajuda a fazer as primeiras automações e ela te indica como fazer automações. Eu uso ela para remissar todo o conteúdo que eu faço com a Cloud, que eu faço pelo GPT, depois eu confirmo com ela. Ela está bom, professor? Ela está bom. Eu vou usar na empresa de trabalho. E assim, excelente. eu apliquei a DataOne, eu pedi para o ChatGPT fazer, eu expliquei óbvio o que ele ia fazer. Você tem que, já vamos ver como chegar lá, né? Como que a gente tem que explicar para ela. Tem vários princípios, mas eu falei o que ela tinha que se comportar, o contexto. Ela tem um contexto, não somente o contexto que eu ponho para esse momento aqui, dessa palestra, mas ela conhece meu contexto pela memória que ela tem de mim, do meu currículo, de tudo que eu já fiz, do projeto que eu já fiz, está tudo ali, ela sabe tudo sobre mim. Até o ChatGPT você não precisa fazer uma memória, ela já tem todos os chats do GPT, ela puxa uma memória de você, ela sabe quem você é. Cuidado, pergunta, você sabe quem eu sou? O que eu estou fazendo? Pergunta para o ChatGPT. Ela vai saber muita coisa que você pensa que nem sabe. Aqui não, aqui você tem que programar, mas ela me conhece, então sabe, ela conhece, eu utilizei, em vez do Cloud Design, eu utilizei o Open Cloud, não sei se vocês conheceram, é uma ferramenta igual ao Cloud Design, só que aberta. Só que assim, você tem que conectar com alguma IA que te ajude a fazer. Então, se você conectar no Cloud, ela vai consumir os créditos do Cloud. Mas se você conecta a uma mais baratinha, Manus da vida, uma desconhecida que eu contratei agora por R$5, uma semana, para mostrar para vocês, vou mostrar amanhã. Dá para usar também tipo a data, sim, só que não é tão boa no quesito de você fazer automações, mas você tem todo o leque de um monte liberado, que não tem limite de toque. Né? É aí alguma coisa. É bem simples, mas está aí. Amanhã que a gente vai ver. Esse, o que é IA? É isso, né? Um assistente muito rápido, mais ou menos, né? Está 24 horas, aprende e ajuda. Isso é o que eu falei que vocês têm que crescer. Por quê? Porque eu vou dizer primeiro que não é IA. A IA, ela não é uma inteligência de verdade. A IA é uma máquina que aprende e que já aprendeu muito. E que eu preciso utilizar o que ela já aprendeu. Então, ela não pensa por si só, ela não pensa. Ela, quando você está pensando, ela está comparando, ela está utilizando um algoritmo, comparando o que você falou com o que ela já conhece, para ver o que se encaixa melhor. O que ela fala de pensar é o que nós fazemos automaticamente no subconsciente, o que o nosso subconsciente faz automaticamente por nós. Mas, ao contrário dele ser inconsciente, o dela é consciente. E ainda ela não é tão rápida como a gente. Então, o nosso subconsciente é mais rápido. O nosso parte rápida do pensamento, da resposta, da linguagem nossa é mais rápida. Então, quando você vê, claro, uma IA hoje trabalhando num processador quântico, vai ser quase que mais rápido que a gente. Mas o problema não é a rapidez, nós somos muito rápidos. O nosso problema é a capacidade de processamento. Não é a capacidade de processamento. Nossa capacidade de processamento é muito maior. O problema é o sistema operacional. Que o sistema operacional somos nós que programamos todo dia. Nós nascemos com um sistema, nós somos programados, o mundo
vai no programa, não no programamos, mas na verdade a gente não se programa para ser a maior expressão nossa. A gente é programado para ser a mínima. Então, esse que é o grande problema. Não é que a gente usa 10% do nosso ser, que essa outra falácia e outra mentira. A gente usa 100%, 90 e pouco por cento do nosso cérebro o dia todo. O problema é que a gente usa mal. E quando a gente aprender a usar, e o que eu posso fazer? Se com a IA, eu não vou substituir uma estratégia, mas eu vou fazer com que ela me ajude. Ela me ajude a pensar, ela me ajude a aprender o que eu ainda não sei. Ela me ajude a ponderar coisas na minha vida e eu posso ser mais produtivo, eu posso ser mais rápido, eu posso ser melhor. Mas eu preciso saber quais são as prioridades, quais são os fatores que eu preciso fazer. Por isso, ela não garante qualquer resultado, ela não garante o resultado. Você pode estar a vida toda, passou a IA, alguém de vocês aqui pode criar uma empresa de $1 milhão e vocês vão continuar perguntando para o GPT. Por isso que eu falo, execução. Quem nós somos depende do que nós fazemos. E o que eu estou fazendo? Estou conversando com a IA, ou estou fazendo ela criar coisa para mim? E se eu fizer isso, com certeza, vocês vão estar já não mais 10% dos microempreendedores. Você já vai estar nos 5%. E ainda vamos nessa corrida, vamos chegar no 1%. Mas para chegar lá, precisamos do conhecimento. Então, ferramenta. Que ferramenta vocês já sabem, já conhecem? Todos vocês? Vale? Não conheço. Foi uma das primeiras ferramentas de imagem, né? Hoje, ChatGPT já superou, mas Dali é uma boa para vocês aprenderem, que ela te ensina a criar os seus próprios prompts. Você aprende, você tem uma coisa, hoje já virou paga, né? Mas tem alguns lugares que te entrega ainda, assim, você paga uma data GPT, você tem o Dali de graça. Você pode tirar todas as imagens que você quiser. O Canva, quem usa Canva? Você sabe que o Canva paga, então. Nós temos uma igreja tem non-profit, né? Então, pelo Google a gente conseguiu gratuito para nós, então a gente tem o Pro gratuito de por ali. E a gente cria as coisas nossas, criamos tudo para ali. Mas o meu chat GPT Plus é de graça também pelo banco. Exatamente. Ah, sim, pelo banco? Sim, Não vem? Ah, não vem? Ele oferece para os clientes a versão Plus por um ano gratuito. Network, não tem assim. Quem tiver conta no bem que vai atrás. Quem tiver vivo, quem tem vivo? Você sabe que tem o Perplexity Pro de graça por um ano? Então você vai lá no Vivo, no seu aplicativo Perplexity. Aí vocês baixam o aplicativo, colocam a conta, recebem um link. O Perplexity. Perplexity é uma ferramenta para busca na internet. Esqueça o ChatGPT. Eu falo assim, mais poderosa até que a própria ferramenta do Google. Porque a ferramenta do Google, ela quer que você pague. Entendeu? Tem o Perplexity. É uma ferramenta de busca. Se quer fazer uma busca bem, claro, obviamente precisa estar bem detalhada. A gente vai aprender a fazer isso. Mas você precisa falar assim, só uma ferramenta que está gratuita por um ano, você pode usar de graça. Se vocês aprenderem a tirar o suco dela, aproveitar dela, daqui a um ano eu sei que vocês vão conseguir pagar. Com certeza essa ferramenta, que é muito boa. Tem algumas ferramentas que tem incorporadas, mas não é a mesma coisa de utilizar o Perplexity diretamente do aplicativo dela, diretamente da conta. Não é. Tem tipo ChatGPT 5.5, eu uso ela no data. Legal. O imagem 2.0, eu acho ela funciona melhor da data do que da própria ChatGPT. Porque o seu Plus, e o Plus, ela usa muito o processamento e em seguida ela quer que você suba de nível. Como na data eu uso ela até o limite, eu consigo fazer, imagina, a gente fez em duas horas, eu fiz 20 imagens pela data. E eu fiz uma imagem no gratuito do GPT.
ele tem vários ferramentas que você pode Isso, a adapta, a Rabi, a do Tcharonilho. Eu contratei a do Tcharonilho e pedi o reembolso. Não é. Tem outra, eu tenho a Bina. Tem várias ferramentas, tem todas as ferramentas, só que adapta o que tem de diferente, que quando você paga um pouco mais caro, tá? Mas você não tem limite, você não tem token. As outras ferramentas, ela te entrega um pacote de tokens. Então, de acordo com como você usar, você vai gastar os tokens. Então, eu paguei isso por um ano, sim, mas eu usei um mês e 3 dias, acabou, tenho que esperar até o mês que vem. Adapta o que tem, que não tem limite. Ela pode te limitar uma ferramenta, mas você consegue usar as outras, entendeu? O Dinner, por exemplo, eu sou o Dinner, o TSI, elas te bloqueiam o que você usa de token, então você não pode usar mais nenhuma ferramenta. Como a data é gratuito, supostamente, quando ela passa do token que ela pode te entregar, ela bloqueia a ferramenta, mas você tem mais vídeo para usar, entendeu? Esse que tem de moda. Tem várias atualizações também da data, e dentro da data tem várias ferramentas para marketing, para Essa não fica com preço. Então, adapta a gente, cara, hoje está R$200 por mês, mais ou menos. Tipo de IA. Bom, quem já sabe que existem diferentes tipos de IA e quem não sabe? Você sabe? Tá, não sabe. Existe IA para texto. O Perplexity era uma boa para texto, ela ficou atrás. Qual é boa? Qual é uma das melhores ferramentas para texto que tem? Alguém sabe? Não. O Cloud. Eu comecei a usar o Cloud e antes de ser o Cloud, a Perplexity era muito boa, mas ficou mais atrás. Ficou boa, específica naquilo que ela faz, que busca na internet, busca específica, busca industrial, busca de teoria da conspiração, ela vai encontrar o que nenhuma outra busca ou encontra. Texto, geração de texto, a Grow, ela funciona muito bem. Grow é aquela da China ou é do Elon Musk? Do Elon Musk. Grow. E depois tem uma chinesa que parece, não lembro, mas depois eu vou detalhar, vai ficar na outra postilha que eu vou colocar para você. Imagens, né? Hoje foi lançada agora, é novo isso, não tem nem uma semana, é GPT Imagem 2.0. Gente, se vocês usam a imagem, essa imagem foi feita completamente, olha a qualidade. Ela pegou, eu expliquei qual era o meu já é o GPT, é a função do GPT imagem 2.0. É outro aplicativo? Não, está dentro do mesmo aplicativo, mas você tem que escolher ela. Só que, por exemplo, você tem uma amostrinha no GPT comum. Você vai poder usar ela, mas ela fez uma imagem para mim e acabou. Falou assim, até amanhã, 6 horas da manhã, não vou usar. Então o que acontece? Agora, eu usei ela no meu coisa. O que eu tenho que dizer? GPT, eu vou fazer uma apresentação, vou falar disso, vou falar desse tema. Eu quero que seja o menos técnico possível, mas que seja pensar essas ideias, ou imagem de impacto. E que contenha a minha marca, as cores. Quais são as cores? As cores são o dourado, Cristo, né? O dourado que eu uso muito nas igrejas. Fundo tem que ser fundo escuro, preto principalmente, ou azul, né? Escuro. Aí tem os números em hexadecimal que você coloca aí eu coloco, eu tenho tudo isso que eu fiz isso com a OpenClaw. Isso, o Prompt não, eu tenho hoje na minha empresa, eu tenho a minha apresentação, o que ela faz, missão, valores da empresa, de cada produto, de cada solução que eu faço, das minhas mentorias. Para cada coisa eu tenho tipo uma torre que atende. Só que a minha empresa, ela tem essa missão. E por que tem essa missão? Porque eu quero vender para pessoas premium. E para a pessoa premium, não pode vender um negócio muito colorido. Isso é colorido? É. Mas tem que ter essa
vamos dizer assim, esse tipo de tonalidade. Azul, confiança. Dourado, prêmio. Negócio caro. Fundo escuro, hoje tudo. Até essa igreja me leva muito fundo escuro. Então, assim, tudo tem que lidar, tudo que é mais caro tem que ter fundo escuro. Até a mochila de vocês, o próprio GPT me perguntou: é para enviar digital? Eu vou colocar mesmo prêmio, vou colocar o fundo escuro. Ou é para imprimir? Aí eu vou ter que fazer o fundo claro. Não, eu quero que eles vejam aquilo que eu tenho para entregar, para que motivar eles a ter algo pensando no seu cliente ideal, não no cliente que compra a televisão. Apresentações, exatamente o que eu fiz aqui. Eu tinha duas opções: ou conectar um monte de ferramenta, ou utilizar o Cloud Code, que eu ia ter que usar a Fave, né, que é a última que eu tentei ontem. Eu consegui usar, consegui fazer muita coisa, mas eu não consegui usar mais de 3 horas. Aí eu esperei voltar, ia fazer a apresentação com esse, mas quando eu vi o que ia me custar, eu falei assim: vou ficar na metade da apresentação de hoje sem poder terminar a apresentação. Então, decidi utilizar textuais, as coisas, organizar, pegar tudo brand, tudo para criar um prompt, para esse prompt colocar na data e dizer assim: eu não quero que você faça PPT, eu não quero que você faça PDF, eu não quero que você faça uma apresentação, eu quero que você faça imagens para eu colocar na minha apresentação, porque eu sei que você pode fazer imagens de maior qualidade do que este slide de apresentação, porque o slide ele tem que criar um monte de imagem para eu criar isso, um monte de letra, um monte de coisa, na imagem inclui tudo. Então aqui, se eu quiser editar, eu vou poder editar? Não. Mas eu queria a qualidade, eu queria mostrar para vocês o que é possível fazer em 2 horas, sabendo o que tem que ser feito. Sim? E eu quero que vocês façam hoje em casa, sem saber. Vocês vão lá, falar assim: eu quero fazer uma apresentação falando sim. Uma apresentação de 4 slides para amanhã. Eu falei para vocês que ia ensinar vocês a apresentar, né? Uma das coisas, eu conhecendo o meu cliente ideal, a dor é dele, que ele é consciente, que sabe e que ele precisa aquilo que eu tenho para entregar para ele. O que eu preciso fazer para ele? Comunicar. Então, o que eu preciso para eu me apresentar? Primeiro, o que eu preciso para eu me apresentar? Primeiro, comunicar o meu propósito. Quem sou eu? Qual é o meu propósito? A quem ajudo? E qual é a facilidade que eu entrego? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Qual é o problema que eu resolvo? E a facilidade que eu apresento com essa solução, que é o diferencial, o que me diferencia dos outros. Sim, a lei do menor esforço. Eu não posso fazer promessas que eu não possa cumprir, mas sempre tenho que pensar na minha solução como algo que traga algo para vocês fazerem menos tempo, mais rápido e com menos dinheiro. Qual é a última? A terceira? Qual o problema que eu resolvi? Isso. Com a facilidade que eu faço, a facilidade que eu resolvo, que eu apresento, a entrega. Isso, a facilidade que eu entrego, né, com a minha solução. O que eu entrego? Fala assim, imagina, eu vendo a minha solução. O que eu entrego para o cara? Cara, não deixa dinheiro na mesa, não para de vender. Vende 24 horas. Eu o que estou entregando para ele? Eu posso entregar algo que ele possa fazer mais rápido, algo que ele possa pagar menos, ou algo que ele possa ganhar mais. A melhor de todas é ele ganhar mais, porque vai chamar mais. Se eu entregar resultado para o meu cliente ganhar mais, e ele vai ganhar mais somente fazendo o quê? Nada. O que ele precisa fazer? Nada. Ele só precisa implantar a minha coisa. Ele só precisa me dar, me pagar e eu implantar. Mas ele implantando, só implantar o agente de
que responde o WhatsApp 24 horas, ele vai pegar esses clientes que estão sendo roubados pelo outro que tem enviado. É para criar um site com 4 falseiros. Com isso, 4, você pode criar 2 tipos de slide. Você vai ver o ChatGPT enrolar vocês. Pensa para o ChatGPT fazer um slide de 4 para apresentar a vocês essas 4 coisas que você tem, mas que apresente isso no PDF ou PPTX, né? Um PPT, um PowerPoint. Você pode ver que não vão conseguir. Mas se vocês não conseguirem, aí vocês pedem para ele: eu quero 4 imagens feitas aqui, com minha cor, com isso, com meu brand. Você escolhe as cores, vão atrás de outra, pedem para fazer o brand mesmo, para aumentar. Minhas cores são essas, mas eu queria virar prêmio. O que eu tenho que fazer? Muitas coisas para mim. Mas só pode ter só no CPT. Não, você pode fazer Manus, Leonardo e a pode também. qualquer uma. Eu quero saber o resultado, não quero saber a quem vocês usam. Essa é a coisa. Já você coloca o açúcar, já. Essa aqui é mais tipo para dúvida, mas essa aqui, se você mudar talvez, isso não você Esse gerador de imagem, você coloca tudo que você quer lá. aqui você tem a história com branco. Você agregar esse água mais dourada, um fundo mais escuro. Então isso é um contraste de azul. Se o contrato é assim, ou pode ser um contrato assim, você vai subir o gosto, mas ela vai feita assim, né? Você vai apanhar com qual? Com? Não, o GPT, ó. Ele fez esse com o GPT, para vocês verem. Aí depende do que vocês mostram, você pode fazer. É para fazer na área que a gente trabalha? É para vocês apresentarem a sua empresa, o que vocês fazem, o que vocês são, né? Para mim amanhã. Eu trabalho com 2 coisas. Escolhe aqui o Pareto. Aqui vai te levar para o próximo nível. Qual é o do negócio que vai te fazer ganhar dinheiro de verdade? Porque assim, eu trabalho numa marca de produtos de cabelo. Com o que produto? Eu trabalho com uma marca de produtos de cabelo. Sim. E eu ganho muito bem nela. Só que eu queria subir de nível. Vai ser ator. Aí eu faço nessa área. Faz na área que você acha que vai ser aonde você vai fazer. Eu falo assim, o empresário, ele em vez de pensar tudo o que os outros falam, ele tem que pensar qual vai ser a solução, porque o meu produto, mas na verdade eu não preciso pensar no produto, mas eu pensar na solução que eu vou aplicar. Qual é a solução que eu vou aplicar no MVP, no mínimo produto viável, na coisa mais rápida que eu consigo fazer, colocar para vender, nem tenho erro, vou lá para vender, eu já consigo tirar 5 mil reais de uma pessoa. É isso que eu preciso pensar. Porque se eu consigo tirar 5 mil reais de uma coisa que eu não fiz, ou 1.000 reais, ou 500, de uma coisa que eu não fiz, imagina feito, imagina melhorar, imagina quando eu tenha case, imagina quando eu esteja casado, entendeu? Então, essa é a mentalidade que nós temos que ter hoje. Portanto, eu vou trazer algumas perguntas para vocês fazerem, mas eu primeiro quero que vocês pensem nisso, esses 4 pilares, que são os que vocês vão fazer 4 reais, que eu vou apresentar a vocês. Como eu me apresento? Meu nome é Germán Jacobicin. Poxa, Maria, eu sou especialista em marketing e vendas, mentor de mentores. Eu ajudo mentores, palestrantes, professores, empresários, negócios a se posicionar no mercado. Para quê? Para alcançar o próximo nível, para criar um negócio realmente que transforme a sua vida e transforme a vida daqueles que estão. Mas para fazer isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer as pessoas mudarem a mentalidade, para elas começarem a ganhar dinheiro. Sim, de verdade. Mas não com o propósito de ganhar dinheiro, mas o propósito de transformar pessoas, empresas, negócios, poder transformar também a sua vida e a sua família. Tá? Isso diz muito. É bem novo, precisa memorizar? Não. Quando você saber quem você é, quando você saber o que você faz, quando você jogar esses 4 pilares no GPT, vocês vão criar essa frase que vai acompanhar vocês e que vai simplesmente, só na mensagem,
ela vai tocar as pessoas que são o cliente dela para vocês. É tipo um pitch. Um pitch, pitch, um mini pitch, né? Porque o pitch demora 5 a 10 minutos, né? Então é como se fosse esse antes de você chegar, se apresenta, você faz essa apresentação para depois fazer o pitch, ou seja, eu apresento por 4 pilares e depois eu desenvolvo por 4 pilares. Isso seria o pitch. Então eu não quero o pitch de vocês, eu quero essa apresentação, esses 4 pilares, mas além da frase, colocados em uma imagem que me apresente não somente a comunicação verbal, mas a comunicação visual da sua empresa. Então, vocês podem escolher, vocês podem quebrar a cabeça. Quais seriam as perguntas? Qual é a cor que tenho para chamar pessoas ou para chamar empresas entre pessoas? Ou qual é a imagem que preciso para que pessoas que trabalham na área de TI estão todo dia sentados? Entendeu? No caso, eu tenho uma loja, né? Sim. Aí já tenho uma da loja. Eu posso usar essa imagem? Pode usar a imagem da loja e pergunta se dá para mudar alguma coisa, se dá para melhorar. Porque a questão é que a gente nunca chegou no nosso dia a dia, a gente nunca precisa estar conformado com o que a gente chegou no lugar final. Tá? Eu já tenho meu brand, mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar a minha imagem. Se vocês usam inteligência artificial, é todo o tempo você fazer. Mas como eu vou fazer isso? Vocês usam o Instagram? Então, no Instagram, dá para mudar a tonalidade, mesmo você usando um azul assim ou um azul laranja, você pode mudar a tonalidade subindo no feed. Então, essa cor aqui, mas eu tenho uma cor premium, e você põe o FF2, que é um azul, não sei o que, um preto, não sei o que. Cara, eu quero que você me dê um que se usa na marca premium. Pesquisa na marca premium, usa o Perplexity. Vai lá, me fala aí qual é o brand da marca premium que vende roupa. Melhores marcas que vendem para, vamos dizer assim, o luxo, vamos dizer, marca de luxo. Eu quero esse brand, quero me parecer, me ajuda a transformar a minha empresa. Então ele vai te fazendo mudar progressivamente as cores da tua empresa. E aí você vai sempre aplicando mudanças que vão trazer. Às vezes você vai para um lugar e fala assim, não quero chegar aqui. Às vezes você vai saber, mas às vezes você vai falar assim, cara, olhou para o que você tinha feito a semana passada, às vezes você olha, que feio, né? Olha que bonito, olha como errei na mudança. Então, você precisa fazer essa mudança contínua para vocês cada vez estarem num lugar melhor do que vocês podem estar. Automações, a gente vai ver automações. Basicamente, eu vou entregar para vocês como que eu faço, mas eu não vou conseguir falar muito, tá? Mas eu vou entregar para vocês amanhã, nessa segunda rotina que eu vou entregar, como que vocês vão fazer uma automação desde o ponto de vista não da IA e da ferramenta, do que vocês precisam. Um orquestrador que conheça a sua empresa, que seja uma segunda mente de vocês, tá? Ainda não é uma segunda mente, existe hoje, às vezes já ouviram falar, né? Meu segundo cérebro, minha segunda imagem, hoje tem a minha segunda, já está virando isso não somente um cérebro, mas outra coisa que pensa como desde eu, para agir e atuar. Mas eu tenho que ter uma computadora totalmente isolada de tudo, tá? Porque ela pode ser desencriptada, pode ser invadida e para eu colocar meu eu em outra pessoa, eu tenho que colocar muita coisa de mim. Então uma pessoa pode pegar tudo isso e usá-lo contra mim, ou seja, para me manipular, ou pior, para mim falar, tenho teus dados presos. Então, automações a gente vai ver um pouco e depois tem a parte de marketing, que é isso que nós estamos vendo agora. Como me apresentar, como chamar a atenção, como fazer isso. E depois você vai ver que pode usar isso para muita mais coisa. Por exemplo, os seus anúncios. Essa automação é uso programação também? Isso, automações hoje você faz, por exemplo, o Cloud Code. O Cloud Code você fala o que você quer que ele faça. E você fala, eu quero fazer um agente de ar, um orquestrador de ar, que tenha um atendente, que tenha um qualificador, que tenha um
atendente de venda que tenha um CS, um BX, vamos dizer assim, um Customer Success, e que ao mesmo tempo tenha um operacional para tirar dúvida de suporte, qualquer coisa. Todas aqui têm versão que são gratuitas ou algumas aqui Todas elas você vai encontrar, todas elas têm uma parte que é o tira-gosto, né? Eu te dou um pedacinho gratuito para você fazer. Eu vou falar para vocês, eu paguei a data porque usava para o meu trabalho anterior, e porque valia muito a pena, e porque obviamente você já tem. Eu tinha, mesmo que você, eu era hunting, eu era plotter, eu era farmer, então eu atuava para automatizar coisas para os meus clientes e para os novos, para aproveitar outra vez. Então comecei com a data, mas hoje só pago a cláusula. Né? Então, como que vocês vão determinar isso? Testando. Aqui você vai fazer melhor para vocês e aqui você vai mudar a sua vida. Se me pergunta, para o propósito que eu falei para vocês, o que vocês têm que fazer para que a IA trabalhe para vocês, minha escolha e minha recomendação é o Cloud Code. É o Cloud. Contratou o Cloud, o Pro vale R$110 por mês. E gente, mesmo que você tenha um bloqueio, o que você tem que fazer? Utilizar as outras gratuitas para compensar o processamento textual dele, o estoque dele. Né? Então, vou usar ela para executar. Eu já tenho, eu reduzo o máximo as palavras que eu tenho que fazer. Então, peço para o ChatGPT me ajudar com o prompt o mais curto possível, mas que seja funcional, para eu colocar lá e eu aproveitar o máximo o cloud. Falando sobre isso, o que eu falei, todas elas trabalham tanto no pago quanto no gratuito com token. Sim? E o que o token é? O token é palavras, 4 palavras no token. E como que eu faço isso? Você tem alguma tipo de data? Você usou a data, né? Eu não usei. Você usava a data. Então, a própria mensagem já, como eles pagam token, quando você chegava a certo nível da conversa longa, ele falava assim, melhor vamos para outra conversa, não é? Sim. Por quê? Porque ele que paga. Cada vez que você faz uma pergunta, ele não tem memória que nem a gente. Ele tem que reler toda a conversa para entender o contexto, para te dar a última resposta, a última pergunta que você fez. Então o que acontece? Cada vez que ele relê, ele gasta token. Por cada 4 palavras ele token. Então você até cada 4 palavras é 1 centavo, 10 centavos, 20 centavos. Tem algumas que é de 50 centavos de dólar por cada token. Então imagine. Então, o que você faz? Você tem que aprender a cada certa quantidade, você percebe. Por exemplo, o Cláudio ele conta os tokens. Então, quando ele passou de 1000 tokens, quer dizer, ele está lendo demais. Passou de 1000 tokens, aí eu falo assim, me faz, já vou aproveitar essa última conversa para dizer, me faz um resumo daquilo que a gente fez, o propósito, as mudanças e transformações que a gente fez agora nessa última conversa, sessão, e me coloca isso em 300 caracteres, para eu poder criar uma nova sessão. Ele traz um resumo, ele cria as memórias, quando você fala cria a memória, ele cria uma pasta, ou seja, ele tem uma pasta, ele aponta para essa pasta que está tudo, e ele te dá um resumo. Aí o que você faz? Você abre uma nova conversa. Assim é que hoje eu consigo atuar todo dia com a Cláudia, fazendo muita coisa, que antes eu tinha que fazer, utilizava 2 horinhas, tinha que esperar 5, 2 horinhas, tinha que esperar 5. Hoje praticamente eu consigo atuar. E mais eu atuo mais no horário noturno, que é o horário que eu estou, que eu sou mais barato. Então depois das 7 da noite, eu praticamente, durante o dia, uso algo que eu já tenho que fazer, eu sei. Mas à noite eu consigo usar praticamente umas 4, 5, 6 horas corrido. Ele gera imagens também? Sim, gera que é o Cloud Design, mas consome de... Antes o Cloud Design, ele tinha tokens somente para design. Então você consumia ele rápido, mas consumia dele. Você conseguia continuar usando o outro. Agora ele consome do outro. Você fez uma. Eu testei
não com essa apresentação, mas eu fiz uma apresentação sobre a minha empresa que eu entreguei aqui. Ela fez o meu brand, eu fiz o brand apartado, eu trouxe o brand. Ela, numa 5 slides, ela consumiu o meu pacote do dia. Tem que esperar 8 horas para renovar. Chama branding. 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 E é uma empresa, a marca, né? Que chama, a marca, para você criar a sua marca, você tem que saber qual vai ser a conversa, qual vai ser o tipo de texto, o tipo de fonte, o tipo de cores, o tipo de narrativa, né? Qual é o tipo de expressão que você vai utilizar, mais jovem, mais formal, mais informal. Tudo isso é o mesmo. É a minha, não carta de apresentação, mas o meu envelope, a minha roupa, como que eu me visto para apresentar a minha empresa. Então, como que eu visto a empresa para ela se apresentar. O que eu quero comunicar? Quero comunicar uma marca premium, quero comunicar resolução de problemas, quero comunicar riqueza, quero comunicar confiança, né? Quero comunicar esperança. Esperança é o verbo, né? Todo mundo já sabe, mas tem verbo e sem verbo, né? Então, dependendo do verbo, eu quero comunicar isso, só que eu quero para uma marca premium. Quero comunicar isso, mas eu quero comunicar para mais. Quero comunicar isso, mas eu quero comunicar para pessoas que trabalham com a área de construção civil. Não, vai ser totalmente diferente. Eu quero comunicar isso, só que para contador vai ser diferente que para advogado, que vai ser diferente que para engenheiro. Mas na área, como que ela busca isso para você? Aí que tá. Então, você primeiro tem que chegar ao teu ICP. Sim? O ICP é o cliente ideal. E qual é o cliente ideal? Tem os outros 4 pilares que, se você não anotar, você pode anotar, que vocês vão usar esses 4 pilares para vocês chegarem aos 4 pilares da sua apresentação. Então, quais são os 4 pilares que a gente falou? Primeiro, consciência de problema. A pessoa tem um problema, ela é consciente do problema e ela sabe que existe uma solução num formato específico. Sim? Não é só, tem um problema. Tem um problema não faz nada. Tem um problema não faz a pessoa querer buscar uma solução. Ela tem um problema, já sabe que existe uma solução. E se eu quero chegar mais longe, ela está procurando uma solução no formato exato que eu estou vendendo a minha solução. Esse seria o cliente ideal. O primeiro pilar. Qual é o segundo? Ele pode pagar pelo meu serviço. Pelo meu serviço que eu acredito que vale, tá? Uma coisa é, eu acredito que o meu serviço vale 1.000. Isso é exatamente isso. Agora, isso você vai deixar a IA fazer. Sim, como? Por exemplo, hoje, se vocês querem, quem está fazendo conteúdo e quer fazer, utilizar a parte gratuita do Notebook LLM, que é uma ferramenta gratuita dentro do que é o Google AI, né? Então você busca Notebook LLM. Você pode pegar assim, ó, tem uma empresa que vende exatamente o que eu vendo, mas eles criam conteúdo. Fizeram um podcast outro dia que é exatamente o que eu penso. Ou fizeram um podcast, mas eu tenho coisas a dizer sobre esse podcast. O que eu vou fazer? Pegar um vídeo do YouTube, vou jogar lá na ferramenta. A ferramenta, o que ela pode fazer? Ela pode fazer um genérico. O que é um genérico? Pega a ferramenta, jogou lá e fala assim, faz um vídeo. Ela vai fazer um vídeo, tá? Excelente. Você vai ver, legal. Mas eu subo no YouTube e ninguém vai olhar. Ah não, ele apresentou para uma empresa. Fez uma apresentação, precisava disso, ok. Ele teve uma intencionalidade
de apresentar isso no lugar. Então, quanto mais reduzido o pessoal, mais longe da IA ele vai estar. Eu já reconheci, eu falei assim, isso não é notebook LLM. Então, o que significa? Eu posso fazer com que o notebook LLM não pareça notebook LLM. Que eu talvez eu reconheça, porque eu uso muito, mas que pessoas que talvez vocês, que estão começando, mas está mais diferenciado que os outros, vocês ainda não reconhecem, imagina os outros. Agora, a questão aqui, qual é a diferença? Não é a IA, não é o tipo de IA, é vocês. O poder da IA, quem dá o poder à IA é vocês. É quanto mais vocês conseguirem personalizar. Quanto mais vocês colocarem mais de vocês na ferramenta, quanto mais vocês vão chegar mais longe. Por quê? Isso ali é como eu disse, pega um YouTube, joga um negócio ali e fala assim, eu quero 3 vídeos, um que fale sobre isso, outro que fale sobre isso, e vai pegar, vai fazer 3 vídeos, vou pegar ali, mas o que? Que não tem? O que vai faltar? O que a IA não tem? Não, mas ela não tem personalidade. Ela não tem a centelha que nós temos. Ela não tem essa individualidade. Ela pode ser, essa é mais. Eu consigo reconhecer um texto de uma IA, de uma pessoa média, de médio conhecimento, eu consigo reconhecer qual é a IA que eu sou. Porque já estou acostumado. Mas qual é a questão? Eu consigo ver que o cara não colocou parte de si. Eu preciso de ser a IA que tem que fazer. Quanto mais específico eu seja, quanto mais colocar diferenciais individuais meus nisso, ou na minha empresa, mais eu vou me destacar, mais longe eu vou chegar, mais diferenciado eu vou fazer. Eu não sei se vocês alguma vez viram alguém fazer, mas vocês já viram uma apresentação feita assim, com IA? Porque vocês veem um fundo branco, a letrinha sucinha, 2 linhas aí, um pininho aqui e acabou. Aqui tem briga, tem coisa, tem pensamento, tem 10 ferramentas para eu pegar tudo esse conhecimento mais, como eu me sentia ontem, como eu queria fazer isso para hoje, para colocar o mais personificado meu possível, para que saia isso. Mas essa imagem, ela vai aparecer em todos os slides. Não importa. É a qualidade, é o produto finalizado, é a letra, esse tipo de coisas, é vocês que vão fazer a IA. Para você fazer esses slides, quantas ferramentas você usou? Primeiro, como eu falei, eu tenho a minha apresentação de quem eu sou, de quem minha empresa é. Eu fiz o meu brand. A minha apresentação eu fiz tudo. A apresentação de tudo isso eu fiz há muito tempo e eu venho modificando isso no DataGPT. O meu brand, que é as cores da marca, tipo de letra, tipo de fundo, tipo de imagem, tipo de fala, isso eu fiz entre Cloud, JGPT Pro, que eu pago, mais OpenCloud, que é uma ferramenta que no Cloud Design, Open Design, não OpenCloud. Existe o OpenCloud, que é a parte de programação como Cloud, gratuito. Existe o Open Design, que é uma ferramenta que você baixa igual ao Cloud no seu computador, mas que você precisa colocar uma IA lá dentro. Então você precisa entender quais são as IA gratuitas que você pode utilizar para conectar ela sem pagar. Porque eu conectei ela no Cloud Code e consumiu o custo do dia. Então não adianta eu pegar uma ferramenta gratuita para colocar uma ferramenta paga que ele vai consumir. Mas presta atenção, eu utilizei a DataGPT, GPT Pro, Cloud Code, Open Design, Humanos, olha aí, não estava aparecendo, mas apareceu numa das coisas. Apareceu? Aqui. O meu logotipo da empresa, que é
além disso, nem apresentei para vocês. Mas a empresa que estou fazendo agora para prestar serviço, desse serviço que eu contei, nessa ferramenta que eu criei, chama Exponência Grow IA, né? Exponencial Grow, que Grow é muito mais do que venda, é muito mais do que marketing, é um conceito. Grow é tudo isso que eu estou explicando para vocês, que é o conceito de colocar, personificar o negócio para que ele fale por si só, para que ele comunique por si só, e para que ele seja, não, eu tenho uma equipe de marketing, tenho uma equipe de pré-venda, tenho uma equipe de venda. E o que marketing faz, fala com pré-venda, não fala com venda, cada um faz o que quer. Não, é tudo uma coisa só. E isso é uma cultura. Hoje a cultura é de uma pessoa só. Mas quando incorporar alguém, ela vai ter que entender. E se ela não entender, é simples. Ela não se encaixa. Eu não preciso 3 meses. Eu preciso uma semana. Para a pessoa ver se ela entende, se ela quer fazer o que ela faz, se ela quer entender, se ela quer melhorar, se ela quer se preparar, se ela quer entrar. É o growth. Se ela não entrar no growth, ela não entra nunca mais. Então é muito mais fácil para mim, que é uma grande dificuldade para qualquer empresário hoje contratar pessoa. Por quê? Ou você contrata um currículo, ou você contrata uma experiência, ou você contrata uma pessoa. Eu prefiro contratar uma pessoa. Eu prefiro contratar um soft skill, né? Antes de que um hard skill. Porque hard skill é que nem o cara que aprende a tocar o violão ou a guitarra do jeito errado. Você quer aplicar a técnica certa, o cara não vai querer aprender. Não vai querer baixar o nível para aprender o certo. Porque está errado, mas não vai querer mudar. Então, vem uma pessoa que sabe muito, tem 20 anos de experiência, tem pós-grau, tem um monte de coisa. Você vai dizer assim, não, eu quero que você faça. Não, eu fiz isso a minha vida toda desse jeito, não vou mudar agora. Então, eu não quero você. Eu quero pessoa que queira mudar, que queira aprender, que queira mudar comigo como eu estou mudando dia a dia, como eu falei para ela. Isso aqui era mais escuro, era mais quadrado, está indo, cada vez melhorando. Mas você viram? Se eu peguei pelo menos 6, 7 ferramentas para fazer o contexto, para que eu chegue ontem e fale assim, eu quero fazer um negócio assim, eu fiz um prompt lá bem rapidinho. Mas eu precisei de uma bagagem. Essa bagagem eu quero que vocês construam. São essas 4. Sim, então aí a pessoa que pode, que sabe que tem um problema, que pode pagar pela minha solução, que tem compromisso, que vai executar, que ela está compromissada para fazer essa mudança acontecer. Eu tenho um problema, eu sei a solução, eu quero implantar a solução. Eu não quero que você implante, eu não quero que fulaninho, o cara de TI, te ajude. Não, eu, o dono da empresa, quero que isso aconteça, eu estou aqui para te ajudar. É isso. E por último, obviamente, que ele seja o cara que vai me divulgar, que vai ser um divulgador da minha empresa, porque o cara está comprometido, portanto, ele vai ter resultado, portanto, depois de ter resultado, vai virar meu case e depois ele vai me recomendar. Eu tenho certeza disso. Eu não preciso, obviamente. Preciso fazer me dar 2, 3 pessoas que você saiba, que você conhece. Isso eu tenho que fazer, né? Chamada para ação, o Call to Action, né? A chamada para ação precisa existir, porque sem chamada para ação a pessoa não faz. 90% das pessoas não fazem as coisas se você não disser o que tem que fazer. Então a chamada para ação é: puxa, você gostou da minha solução? Legal, vou fazer uma chamada para ação agora. Vocês gostaram daqui, a aula? Sim. Então, você pega o Instagram e vocês vão pegar Germán Iapo. Aqui. Germán Iapo, @Germán Iapo, tudo junto. Você vai falar o quarto, tá? Você falou o quarto. O quarto ela vai ser o meu divulgador. Ela vai divulgar o meu negócio. Que é uma consequência, na verdade, não é um pilar, mas é uma consequência. A gente criou todas essas informações para um prompt sobre o que Isso. fala sobre o nosso
Claro, claro. Por isso que eu tenho que virar meu sentimento, ele é uma expressão, sim? Ele não é um condicionador, ele é uma expressão. O sentimento é a forma com que eu expresso minha mágoa, então a forma com que eu falo. Quando a gente cria isso, fala de narrativas, né? Storytelling. O storytelling não é mais que nada do que eu argumentar, sim, coisas intelectualmente que façam sentido, mas tocar no coração. É isso que eu tenho. Se eu não tocar o coração, 95%, isso é tudo, isso é neurociência, isso é confirmado, comprovado por exemplo, 95% das decisões de compra são feitas emocionalmente, pela emoção. O grande problema é, eu falei que eu tenho 100% de efetividade, não falei? Sabe que eu também tenho? Eu nunca ninguém pediu reembolso. Você sabe que hoje você compra um negócio na Hotmart, qualquer outro, 7 dias pede o reembolso. Eu nunca ninguém, sim, um cara que eu sabia que o cara ia me copiar, um reembolso. O cara pagou, pegou o meu lançamento de julho, ele copiou o negócio e saiu e pediu o reembolso. Ele não pediu nem uma semana, ele entrou, já sabia o que queria, pegou o negócio, o workflow que eu fiz, pá, pegou, tirou, acompanhou o lançamento, depois do lançamento comprou, que eu fiz a oferta melhor, porque eu faço a oferta melhor, não é uma oferta mentirosa, que depois daqui eu faço uma melhor, não, é a melhor agora. O cara foi lá, comprou, 2 dias, fez o que eu faço sempre, que é o individual, uma pessoa, e aí, depois que eu fiz o individual, tirou tudo, pegou a gravação, saiu fora e saiu vender o mesmo produto que eu, me copiando. Entendeu? Foi a única pessoa que pediu a reembolso. Então, pessoas que realmente eram meu ICT, meu cliente ideal, compraram de mim, ninguém pediu reembolso. Por quê? Porque eu entrego o resultado. E isso que é o que a gente chama, existe o gatilho mental. Sim, qual é? A reciprocidade. Imagina uma pessoa que você ajuda, ela pediu reembolso e tira uma coisa pelas costas, como o cara fez. Ele poderia ter comprado, eu não tinha problema, porque eu não sou dono de nada. Ele poderia ter me copiado, ele poderia ter lançado, mas ele pelo menos deveria ter deixado dinheiro para mim. Entendeu? Então é isso que eu falo. Agora, eu vou dar algumas ideias. Uma que você. O Instagram, seguiu. Germaiago, seguiu. Chamada para ação, quando é. Segundo, chegamos até aqui. Não é futuro, que não é IA, os tipos de IA. Vou recomendar agora. Obviamente, para mim, não tem melhor do que a Cláudia para vocês fazerem um negócio. Qualquer coisa que vocês quiserem fazer, não precisa de total conhecimento. Eu fiz em 3 semanas, eu tenho conhecimento de processos, eu faço, crio negócios, faço isso, eu criei produtos, eu fiz um monte de coisa, eu trabalho com isso. Mas eu tenho certeza que vocês, em 2 meses, no máximo 3 meses, você consegue uma solução, um MVP, vocês conseguem fazer algo simples para vender muito menos de 2 meses, 3 meses. Quanto? Faz a conta, R$200, 220, 330 reais. Não existe. Não existe. Você vai passar isso depois? Não, depois eu vou passar todos para você. Não sei se chegou ou ela vai mandar uma apostila. Já ela tem uma parte disso. Tem uma parte. O Gemini, gente, o Gemini, se vocês conseguem, quem tem algum acesso a alguma associação sem fim lucrativa, cara, aproveitem, usem isso para vocês, peguem um e-mailzinho disso, tem muita coisa barata, muita coisa assim. Se o Google hoje, o Google IA, mensalmente você paga a partir de R$100, 120, lá você conseguiu o Copilot do Windows, né? O Copilot do Microsoft e o curso por menos de R$30 por mês. Então, se você tem acesso a isso, aproveite. A gente vai implantar isso na nossa instituição, mas eu, quando posso, eu uso aqui. Eu uso porque, cara, não vale a pena. O Gemini, assim, hoje o Google IA, tem muita coisa para usar de graça.
Mas se você pensar o que vai usar, você vai entrar no mundo da Google. O Google, o que é isso? Você esqueça de tudo, que é esse trem. Por isso que ela tem 1000 ferramentas. O que acontece? Você se perde no multigrande, você nem aparece, ela aparece já outro, aparece o nanobanana, como mistura o nanobanana com o NoteML, com o B, ou com isso, com aquilo. Você entra, eles querem que você entre no mundo deles para você não olhar para o lado. E ela, quando você entra, ela te confunde muito, porque você nunca vai conseguir fazer nada. Então, deixa o Google no Gemini mesmo, faz perguntinha para ele, usa para fazer valer, validar códigos, soluções, segurança. Você pode validar segurança com o Google, para assim, ó, ele está me pedindo para fazer isso. Será que o cara está me enganando? Está querendo puxar minhas informações? Mesmo que seja o Cláudio. O Cláudio hoje é a de maior confiança. Porque tem um mundo. O cara foi um dos fundadores do ChatGPT. Quando ele viu que o ChatGPT estava indo para um lugar onde ia virar um Microsoft, um Google, uma Apple, que era dono dos dados dos meus clientes. Saiba disso. Google, Apple, Microsoft, ChatGPT, e todas essas empresas hoje, o que eles querem? Os seus dados. E ainda te cobra por isso. Isso que é a raiva. Deveria te dar graça. Eu vou pegar toda a tua privacidade. Eu vou te dar de graça. Não seria o correto? Não, ele te cobra caro. A Apple principalmente. Então, a Cláudia, ela saiu dali e o mesmo cara, com a irmã dele, criaram Anthropic. Anthropic criou a Cláudia AI. A Cláudia AI, ela se jacta por ser uma das mais seguras, uma das que mais, ela não usa os teus dados para nada. Ela, mesmo que você tenha que pegar os teus dados para a cloud deles, o teu dado fica na seção que você utilizou, ela não são replicáveis. Ela não vai vir falar para você, manda. Ela não vai, porque ela respeita isso e ela é feita em base a isso. Então, para quem respeita isso, cara, para mim, isso é um diferencial, além do que ela tem, que nas outras não tem, para mim, esse é um grande diferencial. Eu quero o meu dado seguro e o dado do meu cliente também seguro. Parece que já falei que tem Vivo, seja Vivo na casa, seja Vivo no aplicativo, seja Vivo mobile, seja o que for da Vivo, 1 ano de Perplexity grátis, faça um cadastro a partir do aplicativo, você consegue 1 ano no Pro. Sim? E o Copilot, a mesma coisa, usa gratuito, depois não dá muito, não libera muito, que ele vai começar a puxar informação de você. Hoje tenha muito cuidado, que muitos hackers utilizam malwares, né? Que se escondem dentro do Copilot, entre o Copilot e o Edge, que o Copilot e o Edge trabalham juntos. Então, são muitas funções que tem, que mesmo eu sabendo, conhecendo, eu estava sendo monitorado e eu não estava sabendo, que eu fico ruim de desacordo que a Microsoft puxa meu dado, mas pior que o hacker puxa meu dado, que a Microsoft está me monitorando. Então eu fui hackeado por intermédio de uma ferramenta que se colocava entre o Copilot online e o Edge. Então ela se disfarçava ali e ele estava puxando os meus dados. Então esse que é o grande problema de utilizar essas ferramentas, especificamente na Microsoft. E o próximo passo na Microsoft vai ser o que vai destruir ele. Por quê? Porque agora a próxima versão do Windows ela vai vir totalmente cloud, totalmente coisa, e totalmente puxando o teu dado para lá. Você vai ter que entregar. Cada vez as políticas que você não lê, eu tenho certeza, política de privacidade, cada vez ela se compromete menos, ela te compromete mais, e cada vez ela está se colocando como dona de tudo que é teu. Vocês, alguma vez alguém fez um backup com o BitLocker? Nunca faz. O BitLocker é uma forma de você proteger os teus dados. Mas o BitLocker, o que ele faz? Os teus dados não são mais teus, agora são da Microsoft.
seja, você guarda um backup na Microsoft, mas ele é dono de tudo que você fez backup. Tudo. Teu documento, ele pode fazer o que quer. Nós, os portais, estamos sujeitos a isso. Não, mas não importa, mas quem não sabe, não sabe. É como Jesus fala, melhor era que você não tivesse ouvido. Agora você tem responsabilidade. Agora você. Não, então, eu acho que a gente tem que voltar a dizer assim, a gente colocou a ferramenta do nosso negócio. Sim, Sabe? mas o nosso negócio é o negócio dos outros. E o problema é que eu falo assim, problema de dados, de segurança, é o maior de nossos problemas. Porque quando eu entro nisso, eu tenho que entrar na consciência de que eu não vou somente expor os meus dados, que eu posso ter cuidado com eles. Eu vou expor os dados do meu cliente. Não, sim, E aí eu vou ter que pagar a responsabilidade civil por isso. Então é melhor ser consciente e tomar isso com responsabilidade. E o que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso fazer, eu sei que eu tenho que deixar. Por isso que eu digo, essa ferramenta não usa. O Edge no seu computador, não use mais. Use o Chrome. Eu uso o Chrome, só o Gmail. O Chrome, cuidado com o Chrome. No meu computador apareceu uma 1.49, alguma coisa, e ela não fazia o coisa para 1.50, e eu percebi que não era do Google mesmo. Obviamente, era uma empresa do Google feita por um cara, tá? Mas de qualquer maneira não era Google. Esse dia eu não consegui entrar no outro grupo, né, do Microsoft. Sim. Aí, quando eu consegui entrar, aí eu baixei o Opera, nem o Chrome. Pode ser o Opera. O Opera. Então, aí hackearam meus e-mails foram mandados para todos os meus contatos. Enfim, tem um monte de coisa chinês lá. Certo? Geralmente são Chegou chineses. mais 3 organizações no mundo, 2 nos Estados Unidos, 1 na Ásia, aí que excluir todas as organizações. Autorização de 2 fatores, 3 fatores é necessário. É um saco, mas é necessário. Temos que fazer. Confirmação do quê? Bom, nunca dê seu dado. Eu estou ligando de qualquer lugar, do banco, de qualquer lugar, para pedir nenhum código que chegou no seu WhatsApp, nem no seu e-mail. Para ninguém, nenhum código. Todo o tempo está chegando no meu coisa, os caras que me hackearam, eles querem entrar de novo. Está todo o tempo tentando me hackear. Só que eu tenho o meu WhatsApp agora, eu tenho conta de 2 fatores, mais a proteção da sessão que eu faço aqui, nesse celular, que é com 2 sessões, que é aquele código SafeDigit, que só eu sei que só eu digito. Então, eles mandam o código desse para colocar aqui, mas não é esse código que vai ele conseguir virar uma outra sessão. É o meu código que vai liberar a sessão deles, mais com a confirmação da minha digital, mais a confirmação do SMS. São 3 fatores que eu utilizo. Mas vocês acham que não está tentando me hackear todo dia? Sim. Um amigo meu foi assim. Eu acabei. O cara teve uma sorte. Ele estava tentando fazer o acesso na conta do banco. Ligou o cara e falou: sou eu do banco. Assim, chegou ali uma coisa. O cara passou. Nem se deu conta que teve uma coincidência. Ele estava tentando acessar o banco. Ligou o cara, disse que era do banco. Pediu os dados, o cara passou na hora pro jogo do WhatsApp. E outra coisa, nesse período, o meu LinkedIn oficial sumiu e foi para mais 2 que não tem autorização minha. Esse eu me tiraram, quando me hackearam, ao mesmo tempo que me hackearam a conta do Outlook, eu tenho mais de 28 anos. Eu também. A conta do Facebook, que também, eu tenho Facebook antes que o Brasil teve, eu sou da Argentina. Você lembra que eu tive uma briga com o cara? Então, aqui entra em 2008, eu tenho de 2006 a 2004 a conta. Em 2004 já tinha Facebook em 2004. Aqui chegou em 2008. Me roubaram essa conta. Me roubaram a conta do Gmail. Eu quase que eu entrei nesse desespero, porque todas as minhas contas que eu cuidava como ouro, conseguiram me bloquear. Por quê? Porque me bloquearam no computador. Porque eu estava liberando acesso lá dentro. Só que agora não. Tenho acesso ali, tenho acesso aqui.
tenho acesso digital e tenho acesso nos backups de e-mail que só tenho aqui na minha mente, escrito no caderninho, que ninguém tem acesso. Que qualquer coisa, eu vou lá eu crio ali todas as minhas coisas e agora eu consigo puxar bloquear os acessos e puxar todas as minhas coisas. Então, segurança é responsabilidade para a nossa empresa. É como se você, não é só fechar a porta, não é colocar a chave na porta da minha casa. Agora você tem que pôr uma alarme. Sim. Depois cerca elétrica. Sim. Quanto mais bonita tiver a casa, quanto mais grande for a empresa de vocês, mais gente vai querer roubar de vocês. Então, mais segurança você vai ter que ter. Então, segurança é como colocar chave na minha porta. Eu preciso ser consciente disso. Então, essas principais evoluções humanas, eu vou pegar ali e vou passar para você depois o link desse aí. A nova chegou para mim, eu tenho todo o tempo. Diferença entre grátis e paga, recurso, tá? Eu falei assim, a minha forma de eu passar para o próximo nível, eu utilizei todas as IA. Toda IA que aparece eu uso em gratuito, a vezes pago, a vezes pego, por exemplo, o GPT, eu utilizei a parte que ele me dava 30 dias de graça. Ele me dava 30 dias de graça e no próximo mês eu tinha que pagar. O seu 30 dias de graça e continuei, porque para mim era bom. Até que a Cláudia foi melhor para mim. Então, aprendam a utilizar a prática gratuita, entendendo como funciona os tokens, como que vocês conseguem economizar essa parte gratuita. Eu sei que vocês vão conseguir fazer o que fazem até agora, muito melhor, né? Mas para passar para o próximo nível, eu digo, vocês precisam de uma ferramenta que faça essa automação para vocês. Não adianta. Vocês já ouviram falar de N8N? Sim. O que é o N8N? Você consegue? Esses dias, inclusive, um curso de IA que dá para fazer, né? Você acha que você é bonitinho? Olha o fluxo, que bonito o fluxo. Imagina vocês imaginar um monte de coisas simples no meio para vocês colocarem e fazerem sua própria automação de WhatsApp. Por onde que vai entrar, onde que vai conectar, qual é a IA que vai fazer. Você não tem tempo para isso, eu também não tenho tempo nem saco para. Se eu tivesse tempo para isso, dinheiro para isso, já teria uma equipe contratada, não tem. Então, gente, esqueçam disso. Por isso que o cloud é a solução que pode fazer maior quantidade de novos negócios milionários até o final desse ano. E vocês e eu, qualquer um de nós, podemos ser parte disso. Mas entendam, eu preciso conhecer a CIA, eu preciso extrair coisas boas da CIA. O Google Slide, por exemplo, hoje tem uma parte que, se vocês quiserem, você pode tentar fazer. Eu não gostei. Não saem apresentações como essas. Mas é coisa bonita. Se misturar com LLM, se misturar com Nano Banana, se fizer algumas coisas, se souber fazer um prompt, que a gente vai falar um pouco mais sobre os prompts, aí a gente vocês vão conseguir fazer. Eu só quero que vocês pelo menos utilizem umas 3, 4 ferramentas e escolher a melhor, tá? E outra coisa, não dediquem mais de 1h30, 2 horas para fazer isso, tá? Não percam o dia fazendo. Hoje, também, mentalidade de negócio. Dividam suas tarefas. Não se aliar para ele ajudar você a dividir as tarefas. Hoje eu faço tudo que eu tenho que fazer de criação até as 10 horas da manhã. Eu não começo às 5 horas da manhã, eu não leio 5 livros, não tomo um banho, não acho nada, não faço nada disso. Eu tento fazer exercício porque preciso. Deu problema das contas, não excedido de peso, eu já venho baixando já mais de 20 quilos, mas ainda preciso baixar no 100. Mas a questão que eu digo para vocês, sejam produtivos. O que é? A IA, ela nos ajuda a entender como que eu posso ser mais produtivo. Significa mais produtivo é trabalhar mais? Não. Entendeu? A única maneira de ganhar dinheiro é cada vez um trabalho operacional mais longe. Então, eu não tenho gente para fazer isso, eu não tenho um gerente para fazer isso, eu não tenho um vendedor para fazer isso. O que eu tenho? Agente de IA, automação por IA. Então, eu preciso entender quais são as minhas prioridades na minha empresa, o que vai fazer chegar ao próximo nível, o que eu preciso fazer para vender mais, que é isso?
Não é melhorar meu produto. Meu produto, quem vai melhorar? Alguém tem a resposta? Não? Meu cliente. E se eu não tenho cliente, como eu vou melhorar meu produto? Vou melhorar meu produto. Primeiro, hoje tem uma falácia que fala assim: a persona. Você tem que conhecer a persona. Uma estupidez. Joguem fora essa ideia, esqueçam disso. Público-alvo. Não é uma pessoa imaginária. Público-alvo são pessoas que existem. São pessoas que eu já tratei. São pessoas que eu vejo. São pessoas que existem na vida real. Não é uma coisa imaginária que eu inventei. Porque se você inventar uma coisa imaginária, se melhorar um produto por uma coisa imaginária, quando você chegar no consumidor final, cara, você vai se dar o cara contra a parede. Esqueçam disso. Por que até às 10 da manhã você faz isso? Porque é a parte mais produtiva, o meu cérebro é mais produtivo. O cérebro de cada um. Você acorda, primeiro, vocês tomam sol. Toma sol. Usa, quem usa, eu vou trazer, mas essa polêmica eu vou deixar só uma sementinha em você. Quem usa protetor solar? Bom, eu já não uso protetor solar há muitos anos, mas agora eu tenho passe científico para fazer isso. Gente, se você souber, vamos dizer assim, a pergunta me fez uma dermatologista que tem essa visão, que eu achei, eu não faço as coisas para registro, mas eu descubro coisas e vou atrás, que fala assim, aquilo que você põe na pele, você come isso, legal, mas você sabe que o que mesmo que você põe na pele é como se você comesse. Então, se você coloca na pele, você não faz assim para comer, então não põe na pele. Porque se é veneno para a pele, entendeu? Então, se o bem chamado protetor solar, que não sei o que proteção o protetor solar, ele vem, se você não pode comer ele, não pode chupar ele, então não põe na pele. Existe protetor solar natural? Existe? Alguém sabe algum? Onde ficou? Laranja é mais um bronzeador. Isso é protetor, isso é bronzeador. Mas protetor mesmo, óleo de coco. Óleo de coco comemos. Você pode colocar óleo de coco comemos. Sim. É bom, faz bom para o cabelo, a pele, tudo. Olha aqui, esse aqui, me queimei, foi uma queimadura quase de segundo grau. Claro. Mas assim, na verdade, a nossa pele não precisa. Qual é o grande problema de hoje? Qual é o grande problema de hoje? E vejo que todos aqui estamos mais ou menos nesse mesmo nível. Alta a insulina, né? Problema de resistência à insulina. Sim? O primeiro grande problema é a resistência insulínica faz com que o nosso desenvolvimento, o nosso metabolismo, ele diminua. Sim? Quando ele diminui, o que acontece? Aparece uma questão que todo mundo relaciona isso, mas ela tem uma relação muito maior com outra coisa. E a vitamina D, quem tem falha já de vitamina D? Alguém? Tá, você sabe por que isso? Porque você não toma sol. E sabe por que não toma sol? É porque você não toma sol. A maioria toma sol depois de tomar banho. Ou toma sol com protetor solar. Mas você sabe que a gordura do teu corpo, quando ela entra em contato com o sol, na pele se produz o D3, que o D3 não é uma vitamina, é um hormônio que se produz na mistura da gordura, porque você sabe qual é o maior, como é, quando do homem, né? O que faz para transformar em testosterona, né? O maior anabólico que existe, maior anabólico natural que existe, é a vitamina D3. Ela é o principal, ou seja, a gordura se transforma em vitamina D3 em contato com o sol, entra no nosso corpo e ela é a base para a testosterona. E eu tive deficiência de testosterona a vida toda, eu estava fazendo reposição hormonal. Que eu diga hoje, eu não faço mais reposição hormonal,
eu consegui fazer sem voltar a fazer o que o cara fisiculturista, ele fala, não tem que fazer um TPC, tomar um monte de coisa, não tem como não, só tomar sopa. Eu tenho mais testosterona do que aos 30 anos. Mas por quê? Estou me alimentando com certo, estou deixando de fazer coisa que eu fazia, estou deixando de colocar coisa que eu colocava. E isso eu estou fazendo o quê? Eu entro, legal, tomar banho de água gelada vale, mas quanto vale colocar todo esse gelo na água? Não tem. Quando eu entro ali, quando o tempo está bom, é legal, coloco um pouquinho de água morna e depois eu dou um geladinho para sair ali, legal. Isso faz bem, isso estimula um monte de coisa, serotonina e demais. Mas o nosso corpo, nas primeiras horas, depois que você tomar sol, deve ser uma boa refeição. Hoje eu como a mesma coisa que comia antes, eu baixei 20 quilos. Como que eu baixei? Eu acortei meu tempo de comida. Eu fazia jejum intermitente, ficava tempo, eu já fiz cetogênico, fiz mil coisas. Hoje o que eu faço? Eu acurto o tempo de comida. Eu como um pouquinho mais tarde e paro de comer um pouquinho mais cedo. Até de noite, se possível. Eu deixo o tempo para que a insulina baixe e a queima de gordura seja natural. E pronto. E óbvio, testosterona tem que estar. Mas eu tenho que dar o quê? Eu tenho que dar matéria-prima para a testosterona. Então, como que eu faço isso? Estudo, tá? Eu só estou dizendo, estou trazendo algo diferente, algo que é polêmico hoje, mas algo que tem muito fundamento. E eu sou terapeuta holístico, formado por uma universidade da Espanha. Nunca me dediquei, eu utilizei isso para mim. Tá? A primeira vez, do 135 baixei para 94, depois me desorganizei um pouco, minha vida virou assim, me desocupei do corpo e agora voltei. Mas esse conhecimento é baseado naquilo que é científico, são visões diferentes daquilo que vocês têm hoje, mas tudo que eu vou fazer eu vou ver. Hoje tem um Google Academy, todos tem um monte de estudo científico feito lá. O que você tem que ir lá? Ler eles. Para quê? Porque às vezes, como a gente fala, tem muita gente que usa. Hoje temos a IA para baixar um negócio lá e falar assim: IA, me fala, me faz um resumo, me fala os pontos principais, me fala o que ninguém fala sobre isso. Me dá os dados para que eu possa entender os dados de verdade, não sendo manipulado por aqueles que querem me vender um medicamento. Sim, porque não existe medicamento que cure, sabe? O medicamento ele apaga sintomas, vocês sabem disso? Então, vê que tem tudo a ver com IA? Não que tenha a ver com IA, mas tem a ver com mentalidade, tem a ver com a gente não ser dependente da IA, dependente da tecnologia, dependente daquilo que me dizem que é certo. Né? Porque hoje o que me dizem que é certo, vamos dizer assim, as teorias da conspiração que a gente tinha quando era criança, falava, não, isso é teoria da conspiração, todas se confirmaram. Então, hoje a gente pode dizer, bom, não é tanto teoria da conspiração, mas não é só por isso, é porque hoje temos os dados à disposição da gente. Eu quero saber sobre o óleo de coco. Vou lá, puxa o Google Academy, entra Google Academy, aí fala assim, entra num coisa e fala assim, botão direito e fala assim, traduz para o português. Ele não vai conseguir traduzir todo, mas pelo menos título, de que se trata, isso vai traduzir. Aí você pode dizer assim, eu quero baixar o negócio. Aí hoje você tem IA para traduzir, para resumir. Tem o notebook LLM, que pode fazer um vídeo sobre isso, aplicativo, um podcast sobre isso. Entende? Professor, aí ela ajuda a gente em muita coisa, só que dá para perceber que tem muitas pessoas que não raciocinam, né? Joga tudo lá. Deixa ela fazer por mim, ela não vai fazer por mim. Vai travando o cérebro, vai ficando. E essa aqui é a questão. Hoje, se eu souber, se eu aprender a usar a IA para mim, eu digo, vocês estão no 10%. Já fazendo esse negócio aí e mudando essa visão, já está se colocando no 5%. Mas se vocês quiserem IA, fazerem coisa para vocês vão estar no 1%. E vocês vão virar mais inteligentes, mais produtivos e mais ativos
Porque você vê coisa acontecer. Então eu quero fazer mais coisa que acontece. Então eu consigo fazer mais, eu consigo esperar, eu consigo escalar, eu consigo entregar para uma pessoa uma solução e amanhã com os dados dessa pessoa eu faço um aplicativo. Imagina, você que trabalha com isso, pensa ali. Eu posso fazer um aplicativo para uma empresa, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer com as minhas consultas, a pessoa começar com um aplicativo. Hoje tem um AP4, eu já sei, ela vai fazer texto. Escreve aí, alguém tem um Google, um buscador do Google, fala assim, aplicativos, não, aplicativo não, IA para criar aplicativo. Tem dois, um que é uma coisa de logo tipo o Cloud, tá? Que é uma ferramenta americana, e tem uma PP4 alguma coisa. Não, outra aí, AP, termina com 4, tem um 4. Base, passe 4. Passe 4. Gente, você pode fazer isso como teste, só para ver o design, só para ver alguma coisa. Base 44, isso, base 44. Você cria uma conta gratuita, dá para fazer, estou no limite hoje, amanhã continuo, 8 horas às vezes, não tem problema não. Faça um negócio, quando você vê que está os dados que você quer, o dashboard que você quer, você fala assim, pega, sobe isso, publica e fala o Cloud Code. Cloud Code, vê esse negócio, extrai tudo que tem ali, código, tudo, e eu quero, você tira print das coisas, faz nesse negócio, só que eu quero fazer algo muito melhor, você está lá, me ajuda, porque aí está no negócio que você vai depender dos caras. Um dia os caras baixou, você perdeu. Me ajuda a fazer isso gratuitamente, aí ele vai te dar um lugar para você colocar no back-end, no front-end, essa você não entende, mas ele vai te dizer o que você tem que fazer e até você pode pedir para ele fazer. Imagina você ter um aplicativo que as pessoas saibam a hora que é bom para se levantar, a hora que ela tem que parar, dar alarme, mover, mostrar o tempo de tela que ela tem. Você pode fazer um aplicativo que vem do tempo de tela, ou o tempo de tela que você tem. Você já ficou com a cervical virada pelo menos por 4 horas. Isso vai trazer. O que eu posso fazer? Fazer esse exercício para comprar essa. Entendeu? Ele cria um aplicativo que você quiser, fazendo o que você quiser, da tipo hora que você quiser. O base 44 não libera os códigos. Ele libera, você pode até fazer. Se você quiser pagar, se você vai ser o base 44, para um negócio desse vai te cobrar entre 30 e 70 reais, 100 reais por mês. Para você hospedar um aplicativo, você tem o Google, você já testou o Google? Bom, você tem o Google, tá? É um pouco mais complexo, é já mais no estilo do Cloud, sim? Mas qual é a vantagem do Google? O problema do Google é que é caro, entendeu? O Google ele fala assim, o Google é assim, você coloca ele, você tem que hospedar ele aqui, então hoje você paga pela ferramenta, amanhã você paga pela hospedagem, depois você paga pelos dados que são meio na cloud, ou seja, depois, tem que um workflow, não sei o que, a cloud minha, então ele vai te contratar todo o processo dele. A cloud, o que tem, que ela não quer vender nada de você, ela só quer te ajudar e que você contrate o plano mais caro dele, que vale $200. Então, qual é o propósito definido, assim como eu proponho? Qual é o pitch da cloud? A pitch da cloud é ajudar empresas, empresários, empreendedores a criar e fazer negócios rentáveis pela internet somente com IA. Então, o que ele quer? Que você ganhe dinheiro para você contratar a ferramenta mais cara dele. E ele te promete isso. Ninguém promete isso. Nem o ChatGPT, nem o Google, ninguém promete isso. A única que promete isso é a Cloud. Por isso que eu quero a Cloud. E agora tem outra que eu não vou apresentar a vocês, porque ainda tem coisa duvidosa. Não é que é duvidosa, tem que ser testada não por mim, por gente que sabe muito mais do que eu. Que é um cara que já fez R$1 bilhão com IA, era norueguês ou sueco, era lá daquela península, lá, daquela ilha. O cara
era um grande influenciador, ou seja, um grande youtuber, o cara, não sei quantos milhões, um no maior do mundo. O cara fala assim, cara, eu vou querer entrar nesse negócio daí, mas eu não quero mais esse negócio de top, não quero mais esse negócio, eu vou pro lado do russo, vou muito perto da Rússia também. O que ele fez? Ele fez uma IA agora, que ela trabalha grátis, tudo grátis. O que isso serve? Serve para que você crie skills, para que você crie plugins, e você monetize dentro da plataforma, para que você crie soluções e você monetize dentro da plataforma. Então você pode fazer coisas com a plataforma e você vender através da plataforma. E cada um e é gratuito, como se fosse, imagina o Facebook do começo do Facebook. Só que o cara já disse hoje que o propósito dele não é depois virar um Facebook, não é virar uma rede social de IAs. Não, é que isso seja algo para a posteridade. O cara já ganhou dinheiro, já ganhou milhões, já tem milhões, ele já faz muita gente ganhar milhões. Então o que ele quer? Que agora qualquer um tenha acesso a isso, para poder ganhar milhões. Então, ainda precisa ser testado, ainda não dá para conectar meu computador, o computador de vocês lá. Mas eu vou testar e se sair até o próximo mês, eu vou comunicar com vocês, vou mandar. Tem outra aqui, o Elemento, uma coisa assim, que também está muito bom, que já testei e vou começar a recomendar. Mas ainda minha recomendação sempre é o Cloud. E a diferença de cada um. Não sei quanto tempo temos já. Estamos no 20, né? Vamos lá. Vocês aguentam um pouquinho mais? Ó, diferença. A gente falou de prompts, a gente falou de especificação, a gente falou de personalização, a gente falou de sentimento, a gente falou de narrativas. Então, como que eu aprendo a fazer isso? O primeiro que eu preciso fazer é entender meu ICP, entender meu cliente ideal, passar isso para eu entender qual é a minha apresentação, meu propósito, como que eu vou fazer esse pitch, essa minha apresentação. Vamos dizer minha apresentação de 4 pilares. E quando eu tenho essa apresentação de 4 pilares, sabendo quem eu sou, o que eu faço, a quem eu ajudo e como eu ajudo isso diferencialmente mais rápido do que os outros, eu preciso entender o que eu vou fazer com o meu negócio, como que eu vou ganhar dinheiro, o que eu vou produzir, o que eu vou melhorar, o que eu vou ajudar, o que eu vou engordar, como que eu vou fazer meu cliente ganhar mais dinheiro, ganhar mais saúde, diminuir o tempo de espera, qualquer coisa. Aqui que está a questão. Como que eu aprendo a fazer um prompt? Gente, aplicando no meu negócio. Quanto mais a resposta ela vai vir, ela vai chocar, ela vai tratar com aquilo que eu tenho, com o meu propósito, ela vai ser. E o que mais simples? Gente, essa é a minha apresentação. Como eu faço a apresentação? Eu preciso desses pilares. Ele vai te fazer pergunta. Me ajuda a fazer um prompt para eu chegar nesse negócio aqui. Me ajuda a fazer um prompt para eu poder fazer essa apresentação. O próprio GPT vai te ajudar. Aí fala assim, o que eu preciso para fazer um prompt? Legal, simplicidade desse movimento. Olha aqui a diferença. Faz um post sobre o meu produto. Ele conhece o meu produto. Tá, vamos. Ou faz sobre esse produto. E o cara fala assim, eu vou postar no TikTok. Show. Aí o cara fala assim, faz um post sobre isso. Aí o cara tira a foto do produto da Hotmart ou da Shopee e sobe ali e fala assim, faz Aí por que eu não ganho seguidores? Por que ninguém compra de mim? Olha pronto. Mas você entreguei a foto? Eu entreguei o... Não. Quem é? Você tem que dizer para ela quem é, como ela precisa se comportar. Como ela, quem ela é, o que ela faz, como ela precisa se comportar. E depois que ela sabe isso, você precisa entregar o contexto. Você lembra que eu falei do contexto? Qual é o meu contexto? Meu contexto tem o contexto imediato e o contexto completo. Qual é o meu contexto completo? O que eu venho fazendo na minha vida de sempre? O que eu fiz, o que eu estudei, o que eu desenvolvi, as empresas que eu ajudei. Eu ser um especialista de satélite, isso parte da minha vida, isso parte do que eu fiz.
transformar isso em uma força para me transformar em um pessoal comercial em vendas, mas não fiquei ali, fui atrás do marketing digital. Então hoje eu conheço de marketing, conheço de tecnologia, conheço de soluções, conheço de produto. Tudo isso, como que eu faço para dizer cada vez, imagina se cada vez que eu tenho que fazer um post ou uma coisa eu tenho que falar assim, não, isso é uma memória, mas essa memória vai ser guardada como? Num prompt e nos anexos. Porque às vezes um prompt não alcança para você fazer isso. Mas se eu tenho uma plataforma como a Adapta, ou eu tenho uma plataforma como o GPT, e o GPT ela não me cobra por isso, ela não me cobra pela memória que ela tem, ela não me cobra pelo contexto, eu vou colocar meu contexto lá, e eu vou optar, vou variar, eu vou modificar o contexto da minha empresa. Ah, mudei uma cor, vou colocar ali. Para quê? Quando eu tenho que puxar uma nova apresentação, não precisa ficar tudo de novo. Então são coisas. Primeiro, quem ela é, como deveria se comportar. Segundo, o contexto geral e o contexto imediato que eu preciso para fazer isso. Seja uma apresentação, seja um post, seja uma apresentação comercial, seja um pitch de vendas, seja um novo produto, seja um aplicativo de saúde, seja o que for. Eu preciso entender primeiro o fim para entender o meio. Então, cria um post para Instagram. Aonde que eu vou postar isso? Cria uma apresentação para quê? Uma apresentação para fazer uma palestra? Ou é uma apresentação comercial? É uma apresentação de produto? Ou é uma apresentação para um engenheiro? Não é diferente? Comercial? É uma apresentação institucional ou é uma apresentação executiva? Tudo isso vai. Mas se você colocar a palavra certa, cria um post para Instagram, ou para LinkedIn, ou para uma thumbnail do YouTube, tudo é diferente. Sobre o produto, detalhar o que é o produto, o que ele faz. Você lembra? A apresentação de produto é a minha apresentação. Tudo, hoje a gente pensa nesses 4 pilares. Tudo que eu faço tem que valer. Esse meu produto, o que ele faz, para quem ele faz. Esse tom aí, professor? O tom é para o público. O tom eu falo assim, formal, informal, para adolescente, para criança, para mãe, para engenheiros, para contadores. Esse é o tom. Esse é o tipo de conversa que você vai ter. Que tem a ver com o público. Com um tom mais derrotado, com essas palavras. Se conhece a palavra, ele vai entender. E o CTA, que a pessoa tome uma ação, seja mandar um e-mail, clicar no link, mandar uma mensagem, perguntar, responder, comentar. E não faça como aquele. Curte, comenta, compartilha, manda para o teu amigo. Não sirve isso. É um CTA para cada coisa que você faz. Se você é específico. Se você fala, faz tudo isso, o cara não faz nada. Faz. Clica, comenta, ajuda. Ou eu falo assim, comenta com IA, me chama com IA. Então o cara coloca só IA no comentário, aí eu crio uma automação para ir lá. Ou eu mesmo. É igual tipo aqueles comentários. Comenta eu quero, exatamente. Aí você pode colocar uma automação, e essa automação você pode fazer. Porque o cloud hoje, se você utilizar o cloud desktop no seu computador, o que ele faz a diferença de um programa? O cloud, ele entra diretamente por exemplo, no LinkedIn. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no LinkedIn, vai clicar, vai pesquisar, vai escrever, diferente de um robozinho. Então, isso tem muito menos chance de isso ser bloqueado pelo LinkedIn ou pelo Instagram. Entendeu? Porque ele entra no computador e vai fazendo as ações. Entendeu? Então, para terminar aqui, a gente tem essa fórmula. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Mas tirem isso que vocês vão precisar. Isso para o que vocês vão fazer amanhã. Aquela está desenvolvida, tá? Mas isso aí para quem gosta. E depois amanhã a gente vai ver a evolução de que, como que eu pego uma primeira. Sim? Como pego uma primeira, como
eu vou lapidando, né, aquilo que eu vou fazendo, vou melhorando, vou apurando, vou depurando o prompt para melhorar ele, para fazer modificações. Então, essa é a forma com qual vocês vão fazer amanhã esse trabalho para apresentar aqui. Aí amanhã cada um vai ter uns 3, 5 minutinhos para fazer isso. E Essa forma da gente fazer os slides, os 4 slides que vocês têm que fazer. 4 ou 5, vocês decidem, tá? Que? Só eu entendi. É amanhã. Não, eu sei, mas eu não entendi Não, aqui como você vai fazer? Para você fazer a apresentação, você vai ter que primeiro pegar os 4 pilares do ICP, depois transformar isso nos 4 pilares da tua apresentação e depois entender como que você vai expressar a tua empresa para criar o brand, sim, para depois você criar um prompt para criar uma apresentação. Como que você vai fazer isso? Seguindo essa forma, contexto, papel da IA, o contexto que você está, que é a forma de falar. O papel da IA, você vai se comportar como o quê? Você vai se comportar como um expert ou um cara especialista em apresentações, ou alguém que faz imagens de impacto. E qual é a tarefa? Você vai fazer uma apresentação de 4 pilares que vai representar os 4 pilares da minha empresa para ela fazer uma apresentação amanhã no TEIA Chassanã. Em que formato? Formato de apresentação, né? De quê? Formato desse 100 por nome, né? Desse 100 por nome. E quais são as restrições? Não utiliza muito texto, que seja mais visual. Eu vou comunicar, aqui tem que ser mais uma comunicação visual, eu vou fazer a comunicação verbal. Explica qual é o formato e as restrições que você tem, o que ele pode ou não pode fazer. Basicamente isso. Baseado nisso, você tem um monte de ferramentas. Eu falo assim, não percam mais de 2 horas para fazer tudo isso. Defina 2 ou 3 ferramentas, faça uma, teste, prova e uma prova com a outra, e depois vão para o final e melhorem. Né? Não chegamos nessa parte, mas aí vocês podem melhorar as versões. Bem? Obrigado por tudo mais uma vez.